boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no seu coração. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos dando início, a mais uma noite. E hoje aqui com você no TikTok, para aprendermos juntos, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nesse primeiro momento, eu quero convidar você a orar. Eu quero te convidar a clamar ao Espírito de Deus para que visite os nossos corações, para que visite a nossa mente, para que possamos ser tocados por Deus. Cada um de nós tem uma necessidade, E eu queria que você, aonde você estivesse agora, você orasse juntamente comigo, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, Mas eu tenho certeza que dentro do seu coração você carrega uma certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, te conhece, E que o amor dele é sobre a sua vida, viu? Então eu queria que você orasse do seu jeito, da sua forma, até porque Deus não está à procura de pessoas que tenham esboçar uma grande gramatura de palavras bonitas. Não, Deus está à procura de uma sinceridade do coração. E talvez hoje você conversou com tanta gente, você falou com tanta gente, mas você não tirou um minutinho para conversar com alguém que te ama tanto. Talvez você não tirou pequenos minutos para se conectar o seu pensamento com alguém que se importa tanto com você. Então eu quero te convidar nesta hora, a orar juntamente comigo, E aonde você estiver, se houver uma possibilidade, fechar os seus olhos, curva a sua cabeça. Se porventura não tiver, se você estiver trabalhando, ou talvez no trânsito, eu não sei, aonde você está localizado, mas coloque aqui embaixo: eu quero me conectar com Deus. Então, coloque aí, e eu vou estar orando pela sua vida, Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu quero estar orando pela sua vida. Nossa irmã Nilza, Maria, Simone, Eu quero interceder pela sua vida, porque nós somos mais fortes quando intercedemos uns pelos outros, A Bíblia diz que seremos como um cordão de 3 dobras, que se torna mais forte, mais resistente. Então, talvez você não teve força hoje, durante o decorrer de todo o dia, de orar e conversar com Deus, Mas eu quero convidar você agora. Eu quero convidar você agora, A clamar a Deus comigo. Senhor Deus, Pai, é na pessoa do Espírito Santo de Deus, Pai, que eu quero orar, Senhor, em prol da vida dessas pessoas que já estão conectadas aqui conosco, Deus. Deus, eu oro agora, Senhor, em prol da vida da nossa irmã Simone, em prol da vida da nossa irmã Ana, Senhor, em prol da vida, ó Pai querido, da Nilza, da Betânia. Deus, o Senhor conhece o mais profundo do coração, Jesus. Que o Senhor visite agora a Zilda. Deus, que o Senhor vai alcançando agora, Pai, cada coração, Jesus. Não importa onde esteja, Senhor. Não importa, ó Deus, o que esteja passando no coração dessa pessoa agora, Pai. Mas eu quero, Senhor, pedir o Teu Espírito que vá ao encontro dessa pessoa agora. Deus, eu quero pedir ao Senhor que visite, Senhor, a Sara. Deus, alcança agora, Pai, com as Tuas mãos poderosas. Senhor, nós estamos, ó Deus, nos organizando, Pai,
para recebermos do Senhor uma palavra. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor visite os 4 cantos agora. Deus, visite a nossa irmã Janiene. Visite, Senhor, a nossa irmã Maria da Conceição. Deus, o Senhor tem uma palavra liberada, Deus, não é nada sobre mim. Alabarachúria, eribaraçu de cobinarauá. Deus, eu não tenho, Senhor, de mim mesma nada eu posso oferecer, Jesus. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor pode. Porque pela tua palavra o Senhor disse: clama a mim e responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, a qual ainda nós não sabemos. Então eu quero clamar ao Senhor nesta hora, Jesus, para que o teu Espírito nos conduza. Oh Deus, eu quero convidar o Senhor, Pai, para que cada palavra dita venha alcançar o coração, ó Deus, dessa pessoa que vai nos ouvir. Deus, cada sentimento possa ser direcionado pelo teu Espírito, que o Senhor possa alcançar o mais profundo, ó Deus, do coração, ó Pai querido, dessa pessoa que vai ouvir agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vai visitando, ó Deus, cada pessoa que vai ter a necessidade, Jesus, a necessidade de ouvir, ó Deus, o que foi ministrado do coração do Senhor, ó Deus querido, ao meu coração. Essa pessoa, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, se encontra tão abatido, ó Deus, que ainda não consegue entender qual é o propósito da existência dela, que às vezes, Senhor, as portas se fechou, às vezes essa pessoa, ó Deus querido, se sente só, às vezes ela não consegue se sentir amada, não consegue se sentir cuidado, não consegue se sentir valorizado. Espírito de Deus, eu quero convocar a tua presença nesta hora, Senhor, para que o Senhor vá ao encontro, ó Deus, essa pessoa agora, Jesus, para que a tua mão poderosa alcance, ó Deus, de uma forma que psicólogos não conseguem alcançar, ó Deus, que psiquiatras não conseguem alcançar, mas o Senhor alcança, Jesus. Deus, não importa essa pessoa, onde ela esteja, seja, ó Deus, a nossa irmã Ana, ó Pai querido, que está aqui em BH, seja, ó Deus querido, o irmão Fabrício que está em Maceió, não importa, Jesus, porque para o Senhor não tem barreiras, para o Senhor não tem fronteiras. Quando o Senhor decide alcançar o nosso coração, Jesus, nada, ó Deus, é empecilho, Pai. Então eu oro agora, Senhor, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ler com você o livro de Hebreus, né? Livro de Hebreus, capítulo de número 11. O Senhor ministrou, né, essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Nós vamos estar dando início, né, a uma maratona de série todas as terças-feiras. Nós estaremos aqui, né, falando e ministrando sobre a palavra de Deus. O objetivo dessa live é você entender qual é o seu propósito, para que você nasceu, qual é o objetivo da sua criação, porque nós só vamos nos sentir completos, não quando nós fazemos parte de uma religião, não quando nós alcançarmos uma estatura financeira excelente, não quando nós tivermos uma gramatura de reconhecimento na sociedade, não. Nós vamos sim sentir a conexão do nosso propósito, a real felicidade, quando nós entendermos qual foi o objetivo da nossa criação.
Quando nós conectarmos verdadeiramente com a essência que mora dentro de nós. Hoje nós passamos por tantas coisas. A tarefa do nosso dia a dia são tantas coisas. Nós nos pegamos envolvidos com tantas coisas, com tantas plataformas digitais, que nós não conseguimos conectar até mesmo com nossos filhos. Nós temos dificuldade de conectar até com quem está mais próximo de nós. Nós temos dificuldade de conectar com amigos, né? E nós temos uma dificuldade ainda maior de muitas das vezes conectar com o nosso Criador. E nós vamos entender que dentro de nós existe um espaço. E esse espaço é exatamente do tamanho da pessoa de Jesus Cristo, né? Porque o livro de Gênesis, capítulo de número 1, vai dizer que então Deus agora cria os céus e a terra. No capítulo de número 2, após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, então agora Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, conforme a nossa imagem e semelhança, assim façamos o homem. Então, a primeira coisa que você precisa entender é de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Por quê? Porque tudo ao seu redor tem uma data de validade. Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo para nascer e há tempo também para morrer. Há tempo para plantar, mas também há tempo de retirar aquilo que se plantou. Então, há uma data determinada. E quando essa data determinada chegar para mim e para você, o que será lembrado a seu respeito? Qual será o legado que você deixará? Você, de fato, entregará nas mãos do Criador a essência e a excelência do cumprimento daquilo que você foi chamado? Então, quando nós vamos nos deparar no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual abençoou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A paz do Senhor, meu irmão Milton. O Senhor Deus te abençoe, homem de Deus. Queridos, pela fé, o livro de Hebreus descreve que todas as coisas foram criadas. E nós vamos entender que foram criadas porque houve uma palavra de Deus liberada. Houve o verbo vivo exalando e se dando a existência a toda a criação. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 1, que ele é o verbo. Eu faço questão de fazer a leitura. Por quê? Porque esse verbo é a palavra de Deus, ela tem vida. A palavra de Deus, ela é eficaz. E muitas das vezes nós nos adaptamos a ouvir histórias, a ouvir experiências, a assistir filmes, a ver vídeos que só conectam a nossa alma e só traz a resplandecer feridas e lacunas de coisas que há dentro do nosso interior. Mas quando você faz menção da palavra de Deus, quando você faz menção do texto bíblico,
A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Então, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo de número 1, eu quero que você abra aí, livro de João, capítulo de número 1, vai dizer assim: nós somos aqui, varão, da cidade de Betim, Minas Gerais, para a glória de Deus. Livro de João, capítulo de número 1, vai dizer assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, meu coração vibra dentro de mim. Por quê? Porque eu sinto exalar do poder da palavra de Deus. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, quando você faz menção e lê apenas um versículo da palavra de Deus, ele tem um poder. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela conecta diretamente com o seu espírito, e o seu espírito sabe quem é Deus. O seu espírito conhece Deus. Dentro de você tem uma identificação de quem é Deus. É por isso que quando você ouve a palavra de Deus, conecta dentro do seu coração e você sente a sua alma palpitar dentro de você. E aí o texto vai dizer: e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A primeira coisa que você precisa entender: Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você aqui se pergunta: por que tanta coisa tem acontecido na sua vida? Por que tanta coisa tem acontecido na sua casa? Porque às vezes você ora e você não vê a resposta de Deus. Por que tanta coisa acontece na sua família? Porque os seus sonhos ainda não chegou à existência. E Deus está dizendo: há um propósito de Deus. Porém, você precisa se conectar com esse propósito. Então, a primeira instância, o que nós precisamos entender é: você precisa ouvir e entender a palavra de Deus, porque foi essa palavra, desde o livro de Gênesis, desde lá do início, que ela veio ao encontro do coração do homem. Por quê? Porque a palavra de Deus, o verbo, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus diz: façamos o homem, quando Deus diz que haja céu, haja água, haja todo o firmamento, haja toda a composição, haja todos os animais, todos os seres viventes que voam e que rastejam, o verbo vivo estava sendo expresso e se conectando, dando a existência. Ou seja, todos os lugares que você olhar, o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos, que você vai ver a manifestação da glória de Deus. Então, quando você olhar para dentro de você, você vai encontrar a assinatura do seu Criador. Você vai encontrar lá dentro do seu interior, exalar uma essência no mais profundo. Alá, te comandar a súbia. No mais profundo do seu interior, você vai encontrar a assinatura de Deus. Então, por que a Bíblia vai dizer? Então, a fé, ela só pode exalar. A fé, ela só torna viva dentro de você. Não é quando você se sente sobrepotente. Não é quando você se sente bonita. Não é quando você se sente alguém que conquistou grandes coisas. A fé, ela só se torna viva dentro de você, como um fogo que incendeia, quando você ouve a palavra de Deus.
Por quê? Porque a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu quero, como embaixadoras do céu, nessa noite, ministrar sobre a sua vida, que a palavra de Deus vai alcançar o mais profundo do mago do seu interior. Não importa onde você esteja, ou quão profundo você esteja, ou quão distante você esteja do propósito, do maior propósito, a palavra de Deus, ela vai ao seu encontro te resgatar. Mas não é te resgatar para uma placa, não é te resgatar para um misticismo, não é te resgatar para uma bonância, é para te resgatar a se conectar com a pessoa de Deus, com a pessoa do seu Criador. Então quando eu chego no livro de Gênesis, eu vou ver o próprio Deus dizendo, quando Deus cria o homem e Deus dá uma ordenança para o homem, quando essa ordenança ela chega de façamos o homem à nossa imagem e semelhança, agora Deus dá forma a um vaso de barro, e esse vaso de barro ele é inspirado na própria pessoa de Cristo. Querida, deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Os seus olhos, os seus traços não foram inspirados em alguém que tem um alto índice de beleza dedicado pela mídia. A sua vida, os seus traços, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a magnitude da sua estatura, daquilo que você vai identificar como beleza, não é ditado pela mídia, pelo grau de beleza, não. A sua beleza foi inspirada na pessoa de Cristo. Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou em nós. Então a pessoa de Cristo já estava escondido em Deus. Então não tem ninguém que dita ao grau de beleza que você é bonito ou que você é feio. Não tem ninguém que dita a gramatura da sua estrutura, se tá boa ou se tá ruim. Por quê? Porque Deus te fez exatamente inspirado na pessoa de Cristo. O inimigo tem conduzido a sociedade a ser escravos, mas escravos da autolatria. O que é autolatria? É uma dedicação exagerada à aparência, é uma dedicação exagerada ao que vão pensar de mim, ao que vão achar o meu respeito. E hoje Deus quer construir essa ideia, talvez que tenha mexido com o seu autoestima, talvez que tenha te levado a ser escravo das pessoas, que tenha te feito uma necessidade de provar para alguém a sua serenidade, de provar para alguém que você é bom. Deus quer quebrar isso hoje na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Deus sopra naquele vaso de barro que havia sido feito, a Bíblia vai dizer que então agora o sopro da boca de Deus, ele conecta com o corpo que ele havia feito, e agora o homem se torna alma vivente. Ei, deixa eu dizer uma coisa, naquele exato momento Deus cria Adão. Adão agora passa a ter um hemisfério tripartido. Agora Adão, ele passa a ser um espírito que tem uma alma e que possui um corpo físico. Então agora Adão se torna tripartido. Tripartido por quê? Porque Adão agora tem um espírito, e esse espírito conecta com a pessoa de Deus. No livro de João, no capítulo de número 4, e no versículo
de número 22, 21. E disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que agora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem. Deixa eu te falar algo. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior propósito de Deus para com a humanidade foi criar o homem para que Deus se conecte com o espírito do homem e faça morada dentro dele. O maior propósito de Deus não é enriquecer o homem. O maior propósito de Deus não é constituir casas. O maior propósito de Deus não é dar riqueza. Não é fazer com que os inimigos se curvem aos seus pés. Não é que vejam que você é uma pessoa grande, não. O maior propósito de Deus é morar dentro de você. É conectar com o seu espírito. E essa conexão, ela ser tão eficaz, ela ser tão poderosa, a ponto de transbordar para a sua alma. Por quê? Porque Deus procura quem o adore, e o adore de verdade. Então, o que é adoração? Adoração é ouvir a palavra de Deus, e essa palavra, ela vai gerar tanta fé dentro de mim, tanta fé, e essa fé vai fazer com que a pessoa de Deus seja atraído para dentro de mim. Por quê? Porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira instância que você precisa entender que a partidura você precisa ter da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Então eu preciso entender que eu saí exatamente do Todo-Poderoso. O seu original não é quando você estava, abre aspas, bem. O seu original não é quando você foi bem sucedido. O seu original é quando você entende o seu propósito em Deus. O seu original é quando a palavra de Deus, ela começa a germinar dentro do seu interior, e ela começa a mudar, e ela começa a transformar, e ela começa a impactar o seu interior de uma forma tão poderosa que ela começa a quebrar conceitos, ela começa a mudar ideais, ela começa a contornar a sua vida, ela começa a mudar a sua forma de pensar. Ei, querido, não se trata de roupas longas, não se trata de não mais beber uma cerveja, não se trata de não mais curtir coisas do mundo, não se trata apenas sobre isso, se trata sobre conectar com a pessoa de Deus e ter Deus morando dentro de você, de uma forma tão grande, que vai dizer, como o livro de Coríntios vai dizer, que você e Deus serão um. Então o Espírito de Deus vai dizer, como o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Por quê? Porque Davi entendeu, querido, que quando ele meditava na palavra do Senhor de dia e de noite, as suas atitudes era direcionada por essa palavra que estava aqui dentro do seu coração. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está perdido dentro de você mesmo. Talvez você diz assim: eu estou precisando de alguém para um relacionamento, para me ser feliz.
Talvez você diz, como muitos têm dito por aí, eu nasci com o dedo podre para relacionamento, porque tudo que eu tento não dá certo. Talvez você diz, não, eu não vou conseguir chegar no objetivo, eu nasci para ser essa pessoa, para batalhar mesmo, eu não vou ter descanso. Não, Deus tem uma palavra para você, está dizendo, ei, no mundo até terá aflições. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, se a palavra de Deus estiver em você, meu amigo, o Espírito de Deus vai te direcionar a cada passo da sua vida. E Ele vai começar a dar coordenadas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele vai começar a te ensinar. E Ele vai começar a clarear os seus olhos. Ele vai dizer, olha, essa situação aqui é uma provação. Mas é uma provação para te treinar, para você ficar mais resistente, para você ficar mais forte. Sei lá na frente vai até ter uma dificuldade. Por quê? Porque o Evangelho não é só de pétalas. O Evangelho é sobre o caráter pecaminoso sair de nós e recebermos a pessoa de Deus. Então, quando você medita nessa palavra, Ele vai começar a te dar coordenadas e vai dizer, olha, você precisa criticar menos e amar mais. Essa provação que você está passando aqui é porque você precisa manifestar mais amor ao seu próximo. Porque quando você manifestar amor, você vai plantar e ali você vai colher. E aí o Espírito Santo vai te dando coordenada. O Espírito Santo vai te falando, lá dentro da sua família tá acontecendo isso, sabe por quê? Porque você precisa olhar mais para sua casa, você precisa ser mais paciente com o seu lar. Lá no seu emprego tá acontecendo isso, sabe por quê? Porque você precisa ter mais disciplina, você precisa aprender a lidar com correção. E aí o Espírito Santo vai te dando coordenada, o Espírito Santo vai te mostrando, o Espírito Santo vai te dizendo. E aí sabe o que acontece? Vai ser como o livro de Tiago disse, você vai até passar por aflições. Mas aí o livro de Tiago vai começar a fazer sentido na sua vida. Eu posso até passar por dificuldade, porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque o livro de Tiago, capítulo de número 1, vai passar a ser existente na sua vida, porque você vai dizer assim, então eu vou me alegrando nas minhas provações. Parece paradoxo, não? Parece até hilário, honestamente, não? Mas se alegrar nas provações é você estar conectado com Deus numa atmosfera tão terrível, tão profunda, tão maravilhosa, que o Espírito de Deus, Ele vai conduzindo ao seu coração o porquê que você está passando por aquilo. O Espírito de Deus, Ele vai conduzindo ao seu coração qual é o propósito daquilo. E ao invés de você andar rastejante, ao invés de você andar de cabeça baixa, murmurando, questionando, ouça isso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu querido. Ei, o evangelho da pessoa de Cristo não é um evangelho que muitas das vezes tem sido pregado aí. Vem aqui e faz um voto assim, porque você vai ter isso, isso e isso. Isso é façanha. Por quê? Porque homens e mulheres, eles são corruptíveis. A nossa justiça é corruptível. Nossa justiça tem pecado, mas a justiça de Deus não. E eu quero ministrar sobre a vida do Thales. Thales, eu não sei de onde você está, eu não sei qual lugar, qual estado, qual o momento que você vive agora, mas eu quero dizer para você, o Espírito de Deus, a palavra da pessoa de Cristo é que foi buscar e foi ao seu encontro aí agora. Por quê? Porque, como eu disse, quando você começa a entender sobre a palavra de Deus,
Essa palavra, ela vai entrando dentro de você, irmão. E ela vai enchendo o seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus não precisa de método, não precisa de arquiteturas magníficas. A palavra de Deus só precisa de você parar e ouvir. Porque ouvir é diferente de escutar. Escutar, você escuta como fogos acabou de ser estralados aqui, mas ouvir não. Ouvir é quando você para tudo à sua volta, você para as vozes dentro da sua consciência e você começa a refletir. Deus está convidando alguém aqui nessa noite para começar a ouvir, mas não é ouvir a profecia da profeta fulana, não é ouvir alguém que vai ler a sua mão, não, é ouvir a palavra de Deus. Porque Deus deu uma ordem para Adão. Quando Deus cria Adão, Deus chama Adão agora e diz: Adão, ouça, Adão, o que eu digo. Coma de tudo, governe sobre tudo. Adão, lidere. Eu te dou, Adão, a autoridade para liderar, Adão. Enquanto, Adão, ouça isso, você estiver debaixo do meu governo, eu ministro essa palavra sobre a sua vida, Thales. Enquanto você estiver debaixo do governo de Deus, foi o que Deus disse para a vida de Adão. Enquanto você estiver debaixo do governo de Deus, Deus vai governar o seu espírito, Deus vai governar a sua alma, Deus vai governar o seu corpo e até os 5 sentidos do seu corpo. Então Deus disse para Adão: Adão, eu estou te liberando, Adão, o verbo vivo, porque nós lemos no livro de João, capítulo de número 1, que Cristo é o verbo. E que todas as coisas foram feitas por intermédio da pessoa de Cristo. Ouça isso. Ouça isso. Por quê? Porque precisamos entender que é a palavra de Deus é que gera o poder de eficácia na nossa vida. No princípio era o verbo, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, aleluia, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque nele está a vida, aleluia, e a vida era a luz dos homens, aleluia, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreende. Querido, deixa eu dizer algo para você nessa noite. O verbo vivo de Deus fez morada dentro de Adão. E ele colocou todas as coisas no seu devido lugar. Porque todas as vezes que Adão ouvia e guardava a palavra de Deus dentro de si, Adão tinha poder. Adão tinha supremacia, Adão tinha autoridade para governar não só os animais, não só a terra, mas para governar a si mesmo, para governar as suas emoções. Por quê? Porque a alma é a sede das emoções. Na alma está a sede dos desejos. Na alma está toda a compartidura do seu intelecto. Porque pela sua alma você conecta nos 5 sentidos do corpo. Pela sua alma você tem o poder de conectar com o Espírito de Deus. Então nós somos um único ser existente na terra, que tem o poder de conectar com a terra, que é o mundo apalpável, e que tem o poder de conectar com Deus. Mas Satanás quer roubar a sua conexão com Deus.
Satanás, ele não quer roubar o carro que você tem. Satanás, ele não quer roubar seu marido. Satanás, ele não quer roubar sua casa. Para de bobagem. Satanás, ele quer roubar o domínio da sua alma. Satanás, ele quer roubar o seu poder de decisão. Satanás, ele quer roubar, ele quer manipular os seus desejos. Satanás, ele quer te tornar um escravo das vontades. Satanás, ele quer te tornar um escravo das emoções. Satanás, ele quer te tornar, muitas das vezes você não está dentro de uma penitenciária física. Talvez você hoje não está, quem sabe, na Nelson Hungria da vida, mas você está preso dentro de gatilhos dentro de você mesmo. Por quê? Porque todas as vezes em que nós paramos de pensar sobre o verbo, sobre a palavra de Deus, a nossa alma, ela fica sem vida. A nossa alma fica desordenada. A nossa alma, os nossos desejos ficam desgovernados. Por quê? Porque o único que pode colocar no lugar todos os desejos que moram dentro de nós, que pode governar tudo que há dentro de nós, é somente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a pessoa do próprio Cristo. O Espírito de Deus está te convidando, pare de olhar para homens. Pare de olhar para pessoas, pare de olhar para placas, pare de olhar para a circunstância e comece a olhar para a palavra que é Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o alvo, eu sou o autor, eu sou o consumador da vossa fé. O que significa isso? O único que pode fazer a sua alma incendiar outra vez, o único que pode te trazer a alegria verdadeira outra vez, é só Cristo. Somente Jesus pode te trazer uma paz que excede a todo nível de inteligência, a todo nível de circunstância, a todo nível de situação, indiferentemente do que te aconteça. Somente a palavra de Deus pode trazer paz. Eu estive num momento mais amargo que alguém possa ter na vida. Que é o quê? O vale da sombra da morte. Eu passei pelo coma. E quando eu estava ali naquele leito, na beira do coma, em que eu via a minha alma se desvairando dentro de mim, em que eu via a minha alma se desfalecendo dentro de mim. Por quê? Porque após uma gestação de 2 meses, eu comecei a dar hemorragia e o plantão médico não conseguia me atender, porque estavam em atendimento com outras grávidas de alto risco. E ali o meu corpo começou a expelir uma quantidade muito grande de sangue, a minha pressão caiu e o meu corpo começou a se debater. E eu vi que naquela hora a morte chegava. Eu vi que naquela hora o meu corpo entrou em convulsão e eu disse para o meu esposo, eu disse: ore por mim, porque agora eu vou morrer. E naquele momento subiram comigo e eu passei pelo processo da intubação. E quando eu me desconectei de tudo dessa terra, e quando eu olhava dentro de mim, lá não tinha status. Lá não tinha pastora, o título de pastora. Lá não tinha o título de marketing. Lá eu não conseguia lembrar que eu era mãe. Lá eu não conseguia lembrar que eu era filha. Lá eu não conseguia lembrar que eu era esposa. Lá era simplesmente um oco. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior tesouro que você carrega é o tanto que você abstém de Deus dentro de você. Eu quero dizer para você nessa noite, quanto tempo você tem tirado para conectar com o seu Criador. Eu não estou falando sobre você ter um título na igreja. Eu não estou falando sobre você ter um cargo. Eu não estou falando sobre você ser crente, sobre você não. Eu estou falando quanto tempo você tira para conectar com o seu Criador. Porque no dia que chegar a data de sua validade, querido, o que você terá dentro de você
Porque na hora que a morte bate na nossa porta, querido, nós não conseguimos levar nada. Beleza, ela fica, carro fica, títulos fica, até o amor mais forte que você pode sentir, que é o amor de mãe, ele fica, ele não consegue ser identificado. E quando eu vi, era como se fossem várias luzinhas, e aquelas luzes iam se apagando, se apagando, se apagando, enquanto estava apenas 2 luzinhas para se apagar. Eu ouvi uma voz. E quando eu ouvi essa voz, ele disse: Elisângela. E lá dentro do mago do meu ser, eu disse: eu conheço essa voz. Eu sei de quem é essa voz. Por quê? Porque lá dentro da minha alma tinha e havia uma verdadeira conexão com o Criador. Não era pelo tanto que eu era perfeita, não era pelo tanto que eu era certa, não era pelo tanto que eu tinha poder, que eu entregava profecia, não. Mas é pelo tanto que eu havia decidido me humilhar e receber a conexão com Deus por intermédio de quê? Da palavra. Da palavra de Deus. Porque, querido, João disse, deixou muito claro. João disse, ele é a própria palavra. Então João disse, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é status, querido. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é para trazer convencimento do quão miseráveis nós somos. O reino de Deus é para fazer você entender o quão depravado nós somos, o quão miseráveis, o quão presos nós estamos neste mundo medíocre, o quanto temos dificuldade de perdoar, o quanto somos egocêntricos. O reino de Deus é para nos devolver de novo o governo de Deus dentro de nós. Deus está perguntando para você que me ouve agora, quem te governa verdadeiramente? Quem domina você verdadeiramente? Porque naquela hora, quando eu ouvi a voz de Deus, eu disse, eu conheço essa voz. E quando eu abri os meus olhos, tinha um canudo gigante dentro da minha garganta. E eu disse, meu Deus, e agora será que eu já morri? E de repente a junta médica saiu correndo comigo e disse, nós conseguimos resgatar ela outra vez. Eu fiquei no percurso de muitos dias. Eu não conseguia mexer os braços, eu não conseguia mexer as pernas. Eu me recordo que o meu esposo pegava um copo de água, colocava na minha boca enquanto meu filho levantava a minha cabeça. As irmãs da igreja se reuniam e me davam um banho, porque eu não conseguia se levantar. E eu disse, meu Deus, o que será de mim? O médico disse, o processo que ela passou foi um processo muito árduo, pode ter comprometido o intestino, pode ser que ela não consiga defecar, pode ser que ela não consiga urinar mais. Mas eu disse, a voz do Todo-Poderoso me alcançou. Por quê? Porque desde o meu nascimento, Deus já tinha um propósito para a minha vida. No livro de Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos em Deus. E não foi escolhido, não foi essa matéria, não foi essa matéria, não foi essa matéria. Foi escolhido o seu espírito, já estava escondido em Deus. Então Deus disse, eu vou criar ela com propósito. E eu entendi que o meu propósito é compartilhar o reino de Deus. O meu propósito é falar das boas novas de Jesus. No livro de Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele entendeu o propósito dele. E ele disse, eu sou apenas servo de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não veio anunciar a quantidade de idiomas que ele falava. Ele não veio anunciar que ele era patriota.
de Roma, que ele tinha duas nacionalidades, de uma supremacia muito grande. Ele não veio anunciar que ele estudou nas melhores escolas acadêmicas. Ele não veio, não. Ele veio e ele fez questão de deixar muito claro: eu, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado por Jesus para ser apóstolo e apregoeiro das boas novas. E isso traz prazer ao meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você venha buscando prazer em tantas coisas dessa vida e você tem se decepcionado. Por quê? Porque você tem tentado levar as pessoas à sua volta, a outdoor ao seu redor, porque a Bíblia diz que nós temos 3 nuvens de testemunhas que nos observam a todo tempo. São os homens, são anjos caídos, e são anjos que recebem a ordenança de Deus, que eles anotam tudo que nós fazemos, eles prescrevem tudo que você faz. Deus anota tudo que você pensa, porque antes da palavra sequer sair da sua boca, Deus ele já sondou, Deus ele já viu. Então nós somos acompanhados por 3 níveis de testemunha. Então o apóstolo Paulo entendeu que a intenção do coração dele não era agradar as pessoas. A intenção do coração dele não era reconhecimento aqui nessa vida, mas a intenção dele era trazer o governo de Deus para a terra. Era pregoar as boas novas. Para que você foi chamado? Qual é o motivo da sua existência? Qual é o propósito de Deus para você? Talvez você está sofrendo, talvez você está quebrando a cara, talvez você está vivendo tanta coisa porque você está fugindo. Você vai correr até quando, minha irmã? Você vai fugir até quando? Porque o apóstolo Paulo disse: ei, se eu for o mais profundo, ai, a altura, o quão alto, a largura, o quão profundo, o que poderá me afastar deste amor? Porque aonde eu for, ele lá estará. É impossível você fugir do Criador. É impossível você correr de Deus, porque ainda que você não acredite, ainda que você não saiba, mas a palavra de Deus, quando você ouve ela vai ao seu encontro, ela conecta no mais profundo do seu coração. Ela conecta no mais profundo da raiz do seu ser. Então ouça o que eu digo, querido. Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele decidiu morar dentro do homem. Ele decidiu morar dentro de você. E esse é o maior propósito. Esse é o maior objetivo. Porque Deus não olhou o quão prevaricadores nós somos. Deus não olhou o quão baixo nós somos. Deus não olhou o quão miseráveis nós somos. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus e não houve-se um justo sequer. Por quê? Porque desde lá do jardim aconteceu a maior catástrofe que poderia acontecer na humanidade, aconteceu. O que? Adão deixou de guardar a palavra de Deus. Que Deus disse: Adão, governe sobre tudo, governe sobre a terra, governe sobre os animais. Enquanto você entender, Adão, e guardar as instruções que eu te dou, você terá esse governo. Mas o dia, Adão, em que você desobedecer, ei, Adão, e comer da árvore, do fruto do bem e do mal, certamente nesse mesmo instante você morrerá. Que acontece com Adão e Eva? Eva
agora se relaciona com a serpente. E Eva agora come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, as emoções e os desejos de Eva se afloram. E agora ela passa a ser uma pessoa desordenada. Desordenada por quê? Porque ela passa a olhar para o fruto e desejá-lo. Ela se perde de tudo, de toda a instrução que Deus havia dado. Sabe por quê? Muitas das vezes nós ouvimos a verdade de Deus e ela choca dentro do nosso interior. Sabe por quê? Muitas das vezes nós procuramos uma verdade para alimentar dentro de nós. É porque estamos perdidos dentro de nós mesmos. É porque o pecado, ele está tão desordenado dentro de nós. O pecado está tão aflorado dentro de nós que estamos mortos no nosso espírito. E como Eva morreu? Eva morreu no seu espírito, porque nós lemos no livro de João, capítulo de número 4, versículo 21, 22 e 23, de que Deus é espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem conectado com o Espírito. Porque Tessalonicenses 5:23 vai dizer a importância de nós termos o nosso corpo santificado, a nossa alma santificada e o nosso espírito santificado. Santificado pelo quê? Santificado pelo tanto que eu entendo que eu sou boa? Ou santificado pela uma falsa reverência à pessoa de Deus? Porque, Deus está lá no céu. E, Deus. Sendo que a minha alma está desordenada e ela peca ofendendo a pessoa de Deus todos os dias. Porque ao invés de eu escolher a Deus, eu me permito ser governada por um desejo que há dentro de mim. Porque às vezes você não tem dificuldade de amar o próximo, mas você tem dificuldade de amar a si mesmo. Muitas das vezes você até ama a si mesmo e você não tem dificuldade, porém você não consegue perdoar. Muitas das vezes você até perdoa, porém você não consegue controlar a língua. Às vezes você até controla a língua, porém, existem desejos desordenados em você que você não consegue controlar. O desejo obcecado pela prostituição, o desejo obcecado pela pornografia, o desejo obcecado pela masturbação, o desejo obcecado em ser melhor do que as pessoas, o desejo obcecado de provar alguma coisa. Tudo faz parte em desejos desordenados de satisfação do ego e do eu. Então, quando Eva, ela começa a relacionar com a serpente, o que a serpente queria? A serpente queria ter certeza se a palavra de Deus estava vivificando o espírito de Eva. Porque se o espírito de Eva estava sendo vivificado, os desejos dela ia ser vivificado. Os olhos dela, a boca, o olfato, a audição, o tato e o paladar exalar o que tinha dentro da alma dela. Porque Provérbios vai dizer que aquilo que o homem pensa, isto é, porque todas as decisões partem do pensamento. Então, cuidado com o que você alimenta seu pensamento. Por quê? Porque a única coisa que pode produzir vida, que pode produzir fé ao homem, não é plataformas digitais, não é vídeos de motivação, é a palavra de Deus. É a única. Porque não adianta você dizer que você tem fé se você não manifesta esta fé em obras. Você pode ser budista, você pode ser pastor, você pode ser quem quer você quiser ter o título que tenha.
Se nas suas obras não manifesta o verbo vivo, então a sua fé é morta. Mas Deus está te convidando nessa noite. Por quê? Porque quando Eva peca e ela convida Adão e que ela vira para a serpente e ela não consegue ter propriedade de falar o que Deus havia dito, que Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Eva não tem propriedade, que ela começa a responder à serpente, e pela exegese da resposta de Eva, você vai perceber que Eva diz assim: parece que Deus falou que não era para tocar, Deus falou que não era para comer da árvore do fruto do bem e do mal que está no meio do jardim. Então você denota que Eva já estava com os desejos tão aguçados, porque Deus não havia dito nada sobre tocar, mas os desejos de Eva já estavam governando ela, e ela já estava tão desordenada que ela não conseguia mais ter propriedade do que Deus havia dito. Então naquele momento Eva se perde, e Eva convence Adão. Adão, do mesmo modo, Adão decide dentro de si abrir mão do governo de Deus para ser governado pelos desejos. Quando é que você na sua vida vai decidir ser governado pela palavra de Deus? Aonde foi que você caiu? Que você deixou de ser governado pela palavra de Deus? Que você começou a olhar para os homens? Que você começou a olhar pela circunstância? E você está deixando o desejo de raiva, o desejo de ódio, o desejo de revolta governar você a tal ponto de você se perder dentro de você mesmo. Naquela hora que Adão e Eva, eles comem do fruto, eles percebem que eles estavam nus. Por quê? Porque os desejos tornaram-se desordenados, e agora a maldade penetra dentro de Adão e Eva. A pureza e a plenitude de Deus, do governo de Deus que cobria eles, agora se desvanece. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? Correr, fugir e se esconder. Meu querido, você está fugindo de quê? Você está correndo de quê? Porque Deus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus está dizendo: você não precisa viver desse jeito, você não precisa viver dessa forma. Jesus está te convidando hoje. Por quê? Porque quando Deus chega dentro do jardim, porque Deus vinha conectar com Adão e conversar com Adão todas as viradas da tarde, que Deus diz: Adão, aonde é que tu estás, Adão? Deus é onipotente, Deus é onisciente, são os atributos de Deus. Então Deus via onde Adão estava, Deus sabia onde Adão estava. E por que Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Porque naquela hora da boca de Deus sai o verbo, e o verbo vai de encontro a Adão, que é a própria pessoa de Cristo, resgatar Adão para se conectar com Deus outra vez. Deixa eu dizer algo para você aqui em 3 minutos para nós encerrar. A palavra de Deus foi ao seu encontro nessa noite. Talvez tenha um sentimento aí dentro de você que está querendo fazer você resistir, mas Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Essa palavra, ela vai se reproduzir dentro da sua cabeça, e ela vai se reproduzir, e ela vai se reproduzir até o ponto que você conectar e você começar a sentir o Espírito Santo gerar em você o querer, o efetuar. O Espírito Santo vai gerar em você a vontade de receber a pessoa de Deus. O Espírito Santo vai gerar em você esse desejo de receber o Espírito de Deus, porque a voz de Deus foi ao encontro a Adão, porque Adão havia morrido no Espírito e se perdido dentro dele mesmo. Eu quero, nesses 3 minutos, orar com você, porque a partir de hoje, Deus vai te fazer enxergar a vida por um ângulo diferente. Deus vai te fazer enxergar não homens, mas a palavra dele, a palavra de Cristo.
Senhor, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o verbo vivo vá de encontro a essa pessoa. Não importa o quão longe ela esteja, o quão profundo ela esteja, o quão distante ela esteja, a tua palavra, vai ir de encontro a esta pessoa agora. E vai, ó Deus, trazer dentro dela um desejo de arrependimento, mudança de mente e mudança de comportamento. E a fé, como nós lemos em Hebreus 11, vai incendiar a vida dessa pessoa, vai incendiar a alma dela, de tal modo que vai começar a exalar na maneira dela viver, vai começar a exalar na face dela, na forma dela viver. É o que nós oramos na pessoa de nosso Jesus Cristo. E você crê? Diga um amém aí. O Senhor te abençoe. E terça-feira que vem, eu te espero aqui, às 21 horas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa visitar, né, cada um de vocês, que o verbo vivo possa ir de encontro à esposa do nosso irmão Elton e possa trazer paz ao coração dela, que o irmão leia para ela o livro de João, capítulo de número 1, porque o verbo, ele tem o poder de trazer paz ao nosso coração. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus.